On a recent trip to Brazil to do some teaching, I was able to visit with renowned Brazilian luthier Antonio Tessarin. Years ago, he taught me to build guitars, and many of the techniques and tips I now pass on to others, I learned from Antonio. In part 1 of our interview, we discuss how Antonio got his start as a luthier, and how I eventually met him and became his student. Olá pessoal, estou aqui em Cerquilho, no estado de São Paulo, Brasil, com o meu mestre, o grande Antônio Tessarin. Ele me ensinou a fazer violão muitos anos atrás, eu não quero nem lembrar quantos anos foram, mas já faz um tempão. Então eu queria passar aqui e falar com o Tessarin, lembrar dos nossos tempos juntos e também gravar ele falando do que ele passou, o que ele sofreu para aprender o que ele aprendeu na vida. Então, Tessarin, primeiro, muito obrigado por deixar eu passar aqui na sua oficina, atrapalhar você e sua família aqui hoje. Mas como você começou? O que deu em você essa loucura de começar a querer trabalhar como luthier? Você acordou um dia falando, eu vou ser luthier? Não foi bem assim. Na verdade, eu sempre tive habilidade manual desde criança, sempre gostei de trabalhos artesanais. Então, eu olhei para o violão que tinha em casa, que meu pai toca, meu irmão também é violonista, né? E falei, poxa, é um material interessante, porque eu já gostava de mexer com madeira. Eu fiquei curioso de saber como era construído o violão. Então, o meu irmão falou com o Henrique Pinto, que nós somos amigos, porque o Luiz, meu irmão, Luiz Carlos, foi um dos primeiros alunos do Henrique, quando o Henrique começou, né? Então eu falei, Henrique, se tem alguém que possa ajudar o meu irmão a aprender a profissão, e ele indicou o Laurentino Polis, falou com o Laurentino, que morava em Carapicuíba, em São Paulo, e eu falei com o Laurentino e ele topou. Aí aos sábados eu ia até lá, para ver como era construído um violão, porque o Laurentino é muito habilidoso. É igual a gente, eu lembro que eu ia para a sua oficina nos sábados, e a gente trabalhava, você me ensinou as coisas. Então foi assim, eu achei que o violão seria interessante, eu gostei de observar a construção do violão, era todo em madeira, eu achei que seria legal. Eu fui lá, aprendi com o Laurentino, a parte prática, porque o Laurentino era um prático, certo, né? Ele deixou agora de construir, mas ele tinha muita habilidade por ter trabalhado numa fábrica. Certo. E você era músico, você tocava? Muito pouco. Certo. Toco muito pouco. A minha profissão mesmo é desenhista publicitário. Certo. E você exerceu essa profissão, né? Exerci a profissão há muito tempo. Em agências de propaganda, em empresas grandes. E você aprendeu com Laurentino? Laurentino Polis. Mas ainda trabalhando como desenhista? Como desenhista. Quando você começou a largar essa profissão, falou, agora vou mergulhar na fabricação do violão? Então, os violões agradaram desde o início os músicos, sabe? Então, as pessoas começaram a se interessar e foi começando pedidos. E daí chegou um ponto que eu achei que estava suficiente para eu largar de ser funcionário, de ser empregado e começar a minha própria ateliê. Certo. Então foi tinha pedidos, então? Já tinha pedido suficiente para... E estava me ficando apertado, trabalhar o dia todo fora e só à noite e fim de semana fazer instrumento. Então eu resolvi tentar ficar só com a profissão e foi ótimo, foi muito bom. Legal. E seus pais eram músicos também ou não? Então, meu pai é violonista, minha mãe não toca instrumento nenhum. E seu pai também tem habilidade manual, ele te ensina muita coisa manual? Ele tem habilidade, sim. Ele já é de família, né? Um pouco de espanhol, ele tem mais a parte mecânica, na área da mecânica. Ele trabalhou em indústrias mecânicas, ele solda, ele faz peças em metal. Certo. Agora, além do Laurentino, você também estudou com o Sérgio Abreu, né? Estudei. Então, chegou um ponto que eu precisaria aprender coisas de fora, novas. A gente não tinha internet, não tinha livro, não tinha nada, né? Foi uma época, eu comecei em 86 a fazer instrumento. Então, o contato legal que seria o Sérgio Abreu. Eu já era fã dele, já ia ver concertos, né? Assistir os concertos. E ele já estava fabricando, ele já tocar naquela época. Ele começou mais ou menos na mesma época, acho que 85 ele começou, 84. Mas ele já sempre visitou oficinas, tinha muitos amigos luthiers de fora, né? Sempre viajou. Então ele topou. Aí eu fiquei uma semana com ele, vendo um sistema novo, diferenciado do que eu fazia, né? E por fim, o que aconteceu? Eu juntei
o que eu aprendi com o Laurentino, com o que eu vi do sistema espanhol que o Sérgio usa, e criei o meu próprio sistema. Né? Porque o Laurentino colocava o braço depois da caixa pronta, o Sérgio, o sistema espanhol já coloca antes, e eu fiz um meio termo. Então eu mudei e eu acabei criando um sistema novo. É o método que você me passou. Que eu te passei. E que está dando certo, né? Que está dando muito certo. Eu adoro esse método. Acho que tem muita gente no mundo inteiro, inclusive, que adora esse método que eu passei nos DVDs e os cursos. Que legal. Então, Tessarinho, você já falou que quando você começou não tinha livros, não tinha internet, não tinha essas fontes de pegar informação, né? E o material em si? Foi difícil achar material para construir? Porque aqui é quase tudo importado. Pois é. Quanto aos livros, eu consegui um livro do Irving Sloane com o professor Ronoel Simões, já falecido, né? Ele me conseguiu um livro do Sloane e aí eu fui traduzindo e era dificultoso importações de ferramentas, a gente não tinha. Então eu precisei começar a fazer muitas ferramentas. Precisei desenvolver aqui grampos para cavalete, forninho para envergar faixa, para envergar as laterais, gabaritos, fui criando, né? Então também é uma parte que foi importante porque ajuda a desenvolver os pensamentos, a direcionar a construção sem influência de fora. Certo. Tem tanta influência de ferramentas prontas, que tem muito nos Estados Unidos, tem muita ferramenta pronta que você usa, você tem facilidades de comprar. Gente com dificuldade acaba tendo que desenvolver, que é bom também para a cabeça. Agora, madeiras, a gente tinha na época o Eugênio Follman, que tinha material, mas eu gostava de viajar e procurar madeiras. Você mesmo ia lá e procurava tora? Porque as cidades do interior, no norte de Minas, tinham madeiras ainda nobres, como caviúna, pau-ferro, ainda se tinha disponível, porque eles estavam desmatando aquela região para a plantação de eucalipto e algumas frutas, como maracujá. E então eu comprava madeiras que estavam usando para bater facão em cima, dali eu conseguia tirar 2 jogos de violão. Madeiras super velhas, boas, né? Então eu tinha que viajar mesmo. E o trabalho que dá para abrir a tora, né? Nossa, é muito trabalhoso. Eu lembro uma vez, eu fui para a sua oficina e nós abrimos uma tora de Jacarandá da Bahia. Levamos o dia inteiro. Quando a gente terminou, estava preta a oficina inteira, o chão imundo de poeira e tudo. Então hoje não esqueço aquele dia, um calor de rachar, a gente lá abrindo aquela torada. Acho que eu ainda tenho fotos. Da gente abrindo aquela velhos torre. tempos. Nossa. Isso foi a partir de 97, né? Foi em 97 que eu te conheci. Eu morava aqui em São Paulo, num apartamento pequenininho. Aí eu interessei por fazer violão. Eu lembro que... Vamos falar um pouquinho de como eu te conheci. Eu fui para um seminário de violão, que estava lá na Paulista, eu acho. No Souza Lima, talvez? Não era Souza Lima naquela época, não. Era um Sesc da vida, né? Aí eu lembro que tinha muito pessoal de fora, tinha o Scott Tennant do LA Guitar Quartet. Aí, depois de uma palestra, eles abriram para a plateia umas perguntas. Aí eu levantei a mão e falei, eu não sei o que me deu. Eu até perguntei em inglês, eu sou fluente em português, não sei o que me deu. Aí eu falei, alguém aqui conhece alguém que ensina como fabricar violão? E foi o senhor Bartolomeu. O senhor Bartolomeu. Levantou a mão e falou, fala comigo depois. Aí eu fui lá falar com ele, me levou até a casa dele, mostrou o violão que eu tinha acabado de fazer com você. No curso do Sesc. Num curso da Sesc. Pompeia. Aí ele falou, você tem que conhecer o Tessarinho. Tá bom, eu liguei pro Tessarinho. Expliquei o que eu queria e tudo, e falou, eu quero aprender como fabricar violão. Você me ensina? E eu não esqueço a sua resposta. Você lembra que foi? Não lembro. Não. Eu já tinha acabado o curso do Sesc. Então, você tinha acabado de fazer um curso do Sesc e não gostou muito da experiência. Falei, não tô afim. Eu falei, tá bom, fazer o quê, né? Aí depois de uns 6 meses, mais ou menos, o Bartolomeu, eu falei com ele. Ele falou, eu tô indo lá para visitar o Tessarinho na casa dele. Você quer ir? Eu falei, vamos lá. Aí eu cheguei, entrei na oficina, meus olhos abriram assim, igual um moleque em loja de brinquedo, né? Falei, é isso que eu quero, né? Fiquei doido, fiquei sem dormir, sem comer, né? Eu acho que você gostou de mim. Eu falei, tá bom, eu te ensino. Aí a partir daí, todo sábado eu ia lá, pegava metrô, ônibus, aquelas coisas, né? Ia até a sua casa. E você me ensinou, né? Pois é, valeu, né? Tô te devendo até hoje. Imagina, é isso. So that is how I met Antonio Tessarin.
and begin a lasting friendship. In part 2 of our interview, we discuss how he developed as a luthier, as well as discuss other topics related to guitar building, such as his favorite wood combination, finishes, etc.